Então, nós falamos um pouquinho já sobre o planejamento do local do acesso ao hospital e depois também passamos sobre os documentos que devem ser levados, a mala maternidade, a mala do bebê, do acompanhante, o que a gente deve fazer quando chegar na maternidade, quais são os direitos que o acompanhante, a gestante e o bebezinho têm, né, do plano de parto, a avaliação que é realizada ali no processo da internação, que é feito, e nós também falamos sobre o direito que nós temos de podermos negar algum procedimento ou não, né? Então, pelo Conselho de Medicina, nós temos o direito, como pacientes, de sermos avisados em todos os procedimentos que serão realizados. E vamos falar um pouco sobre o papel do acompanhante em cada fase do trabalho de parto, né? Então, nós falamos um pouco sobre a tricotomia e o enema, que a tricotomia é a depilação e o enema a lavagem intestinal. Só relembrando um pouquinho, falamos sobre o jejum e quão prejudicial ele pode ser, especialmente no trabalho de parto que dura muito tempo, a liberdade de movimento que é necessária para que também o parto engrene, né? Não adianta nós ficarmos só deitadas, o acesso venoso, a amniotomia, que é o rompimento artificial da bolsa amniótica, o prolapso do cordão umbilical, onde nós podemos ter uma diminuição da perfusão sanguínea. Falamos também sobre a ocitocina, que pode ser administrada para indução do trabalho de parto, ou também caso um trabalho de parto tenha parado de regredir. Então, quando ele para de engrenar, nós utilizamos a ocitocina sintética. Mas, embora ela tenha seus benefícios, ela também tem seus riscos, né? Aumenta o risco de lesão perineal, de o bebezinho não nascer com 10 centímetros de dilatação, enfim, são vários outros riscos que nós temos, né? Ela não deve ser feita sem consentimento, não deve ser feita de rotina, e também deve ser sempre perguntar, né? Os profissionais devem sempre perguntar à gestante antes de administrar a ocitocina sintética, né? Então, ela vai dar ritmo e potência a essas contrações que sumiram, enfraqueceram ou espaçaram, só que nós também podemos atrapalhar algumas coisas quando nós administramos essa ocitocina, né? Como já falamos na última aula. Quando nós administramos a ocitocina, acaba tudo acontecendo de forma muito rápida, né? Então, o parto engrena de uma forma muito rápida, as contrações aumentam de forma exacerbada, a gente acaba tendo um uso excessivo da energia, né? Então, também muitas vezes é necessário o jejum, e aí a gestante acaba ficando muito cansada e querendo recorrer muitas vezes a uma cesárea ou também a analgesia. Então, os riscos, né? O excesso de contrações, então a gente vai ter uma taxistolia. Os batimentos fetais, eles não são tranquilizadores porque eles aumentam, né? Muito. Leva à exaustão materna, à analgesia, porque a mulher, ela acaba sentindo dores, assim, de forma muito intensas, de forma muito periódicas, né? Essa frequência aumenta demais quando nós administramos a ocitocina sintética. Essa aqui é a bomba de infusão, que é utilizada, então, quando nós vamos administrar, a gente acaba perdendo também a liberdade do movimento e muitas vezes até a posição que nós damos para o bebê, né? Então, isso pode ser afetado. O monitoramento do bebezinho. Nós temos a ausculta intermitente estruturada. Então, o batimento do bebezinho, ele varia de 110 batimentos por minuto a 160 batimentos por minuto. E um padrão de variação pode acontecer quando nós temos as contrações e conforme o trabalho de parto vai progredindo, porque afinal o bebezinho também ele participa do trabalho de parto, né? O monitoramento ele deve ser feito de acordo com as recomendações para garantir o bem-estar do bebezinho, né? Desde o começo até o final do trabalho de parto, até o nascimento, para que nós tenhamos assim uma segurança de que está tudo bem, que ele não está entrando em sofrimento. Então, como deve ser feito? Numa gestação que tem risco habitual,
O primeiro estágio é a cada 15 ou 30 minutos é feito esse monitoramento. Então, deve iniciar junto com a contração e manter até 30 segundos após a contração. No segundo estágio, nós vamos fazer esse monitoramento a cada 5 minutos e após a contração por 30 segundos, para ver como esses batimentos cardíacos do bebezinho estão se comportando. Quando a gente tem uma gestação de alto risco ou com intervenções, como por exemplo a administração de ocitocina, misoprostol, o primeiro estágio de monitoramento vai ser a cada 15 minutos e ele deve iniciar junto com a contração e também manter até 30 segundos após a contração. No segundo estágio, a cada 5 minutos ou após a contração, também por 30 segundos. Então, a gente vai sempre avaliando para ver quando tem esse pico de contração, se esse batimento ele aumenta ou se ele diminui. E após a contração também, para que nós consigamos avaliar essas variações no ciclo de batimentos do bebê. Ele também pode ser intercalado com um monitoramento contínuo, então coloca-se aquela faixa, a gente pode utilizar o cardiotoco também. Para a gente fazer o monitoramento, é utilizado esse sonar Doppler, que é esse equipamento aqui, que a gente já está acostumado durante as consultas de rotina do pré-natal. Ele é utilizado também para fazer a verificação dos batimentos do bebê. Ele é preciso, né? Então não tem assim uma variação muito grande. Ele é a prova d'água, mantém a liberdade da gestante e faz a ausculta intermitente estruturada, né? Os equipamentos. A cardiotocografia, que é aquele que meio que faz um laço, assim, aquele tecido, aquela faixa que envolve a barriga, e tem os recursos elétricos que vão também captar através das ondas e desenhando assim um traçado dos batimentos do bebê e essas variações que acontecem por um determinado período de tempo, né? Não é como o Doppler, que o Doppler geralmente nós utilizamos ali só no momento da contração e após a contração. No cardiotoco não, ele vai avaliar uma série, vários períodos assim de contrações para analisar então essas variações que acontecem no batimento do bebê. Só que ele é um monitoramento contínuo, é utilizado somente em situações que são pontuais. Ele é muito sensível, sim, mas ele é pouco preciso. Ele gera um desconforto e privação de liberdade e aumenta 20% de cesarianas desnecessárias. Por quê? A mãe vai ter que ficar ali parada por vários minutos, vai estar sendo analisada, ela não pode se mexer, tem que ficar parada. E às vezes tá com muita dor, tá com calor, precisa se movimentar e não pode porque a gente não pode atrapalhar o monitoramento com a cardiotocografia, né? Então isso acaba sendo um grande risco de ser levada a analgesia, a uma cesariana, a uma indução desnecessária. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a analgesia. A analgesia ela é um método farmacológico de alívio da dor e deve ser um último recurso para auxiliar na progressão, na engrenagem desse trabalho de parto. Por quê? Quando as gestantes elas têm uma exaustão muito grande, né? Quando já não tem o que fazer mais de tão cansadas que elas estão, porque já passou muitas horas de trabalho de parto e muitas vezes ela ficou em jejum. Então, isso gerou um esgotamento dos recursos naturais dela. Ela já não aguenta mais a dor, né? Tem uma intolerância à dor. O parto parou de evoluir e também por um pedido de cesariana por exaustão. E nós temos o direito de escolher, né? Então, o médico ele não deve ficar perguntando, você quer analgesia? Vamos colocar uma analgesia? Não, isso é uma decisão da gestante, né? Então, por isso eu falo aqui, o trabalho de parto, nós podemos montar, mas ali na hora pode acontecer de uma outra forma, né? Então, nós, por exemplo, aqui no momento não queremos ter uma analgesia, mas pode ser que aconteça que, a hora que chegar o momento do trabalho de parto, nós desejamos, né? Por conta que nós não sabemos quanto tempo esse trabalho de parto vai durar, quão esgotadas nós vamos estar, né? Então, nós temos 3 tipos, né? A inalatória, que, assim, aqui no Brasil quase não tem uma baixa eficácia e baixo risco.
O medicamento intravenoso, que tem um alto risco para o bebezinho e para a mãe, ela tem uma baixa eficácia e é pouco recomendada. E nós temos a anestesia ou analgesia regional, que tem disponível aqui no Brasil e é a escolha mais adequada para o trabalho de parto. Então, nós temos 3 tipos, né? A raquidiana, a peridural e a duplo bloqueio, que é mais a raquidiana. A raquidiana, ela tem um bloqueio total da dor e do movimento, uma ação muito rápida, só que tem sim os seus efeitos colaterais. A peridural, ela tem um bloqueio de sensibilidade e redução da dor, mas ela mantém o movimento. Ela possui uma ação mais lenta do que a raquidiana e permite também o uso de várias doses de administração. Já a duplo bloqueio vai ser a peridural com a raquidiana, né? Então a gente vai combinar essas técnicas, que é então a melhor escolha. Só que assim, tem muitos efeitos da analgesia após o trabalho de parto, né? Então fica aquela tremedeira, perde a liberdade de movimentação, enfim, são uma série de coisas que acontecem, né? Os pontos positivos são que melhora a experiência da gestante quanto à autonomia da sua escolha, reduz as cesarianas por exaustão, pode sim facilitar a progressão do trabalho de parto, aumenta a disposição para fazer os exercícios e não precisa de uma dilatação mínima e nem máxima. Contudo, assim, essa questão de aumentar a disposição para exercícios é uma coisa meio controversa, né? Porque querendo ou não, a gente vai estar com acesso venoso recebendo essa analgesia, né? Ou também isso vai acabar restringindo muito o movimento, né? Então, muitas vezes vai ter que acabar ficando em cima da maca, deitada, porque quando a gente faz a administração, né, o duplo bloqueio e a raquidiana, o que acontece? A gente perde os movimentos, né? Então, não tem como ficar em pé mais, né? Então, isso acaba atrapalhando demais a progressão do trabalho de parto. Os pontos negativos são maior frequência do monitoramento do bebezinho e da mãe, a perda da autonomia, não pode usar o chuveiro ou a banheira, traz uma lentidão na evolução do trabalho de parto, aumento de intervenções como ocitocina e amiotomia. A mulher ela para de perceber esses puxos espontâneos e o médico começa a fazer então os puxos dirigidos. O período expulsivo ele se torna prolongado, tem um aumento do uso do vácuo e extrator e do fórceps, né? Então a instrumentalização ela pode aumentar. E nós temos também uma cefaleia pós-saque, que é a cefaleia dor de cabeça, né? Uma languidez, a mulher ela acaba não aproveitando aqueles primeiros minutos, aquela primeira hora com o seu bebê, porque a anestesia tira assim, deixa ela meio que inconsciente, sabe, num estado de languidez. E também a perda do controle do movimento. Então, nós acabamos não conseguindo ver aquilo que o nosso corpo está dizendo. O parto, ele é uma via natural, o nosso corpo ele tá pronto, ele nasceu para isso, e bem dizer, o trabalho maior, assim, é ele que faz, né? Então, a gente não precisa fazer força nos momentos que o nosso corpo não pede. Quando o bebezinho vai nascer, o útero se contrai, assim, a gente sente aquela força involuntária. Então, quando a gente tem essa analgesia, nós perdemos totalmente o controle desse movimento, a gente não consegue mais perceber aquilo que o corpo está nos dizendo, né? Então, a escolha da analgesia, ela deve ser de uma forma autônoma por parte da gestante, né? Então, se caso contrário, se for o médico que obrigou, enfim, isso acaba atrapalhando toda a progressão do trabalho de parto. E aí a gente vai falar agora sobre o toque vaginal, né? Então, o que nós avaliamos, né? Então, a gente avalia a altura que esse bebezinho está na pelve, a posição que ele está, as características desse colo do útero, se ele está amolecido, se ele está mais endurecido, como está a dilatação, e também o estado da membrana amniótica, né? Se ela se rompeu ou não. Ele deve ser feito com o mínimo 4 horas de intervalo entre essas avaliações. Porque menor intervalo pode levar a intervenções precipitadas, pode ter risco de infecção, é incômodo, é doloroso. Então, também não tem necessidade de você fazer o toque, você pode recusar, né? Então, aqui tem as características do colo durante toda a progressão do parto, né? Então, aqui
nós temos um colo grosso, fechado e rígido. Ó, vejam como ele está bem espesso. Aqui nós temos o início da alteração do colo. Então, o colo está 50% apagado. Veja que a espessura do colo diminuiu, né? Aqui nós temos uma dilatação inicial. O colo está 90% apagado e com 3 centímetros de dilatação. Vejam que a espessura ela diminuiu mais ainda. E aqui é uma dilatação final. O colo está 100% apagado. E aí nós temos aqui uma dilatação total. Então, na avaliação dessa evolução, ele pode ser impreciso, então depende muito da observação do médico. Então, se nós tivermos, por exemplo, vários plantonistas rodando ali, pode ser que um diga que você está com 3 centímetros, pode ser que um diga que você está com 1, outro que você está com 5. Então, isso acaba trazendo muita angústia, né? É incômodo. Muitas vezes ele acontece sem o consentimento, então o médico chega e fala assim, deita aí, vamos avaliar. Então, a gente também tem esse direito, né, de negar ou não. Ele deve ter uma indicação clínica e deve ser feito na posição que a parturiente estiver, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Então, a gestante, por exemplo, tá lá se movimentando, tá na bola suíça, e o médico chega e manda ela deitar para fazer a avaliação, né, do colo. Riscos, então, a infecção, especialmente se a bolsa já rompeu. O risco de infecção é grande, pode proporcionar o sangramento e também o descolamento da membrana amniótica sem o consentimento. Então, o médico pode acabar perfurando essa membrana, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre os puxos espontâneos e a manobra de Valsalva. Os puxos espontâneos é aquela vontade que nós temos, né, quando as contrações, elas estão tão intensas que elas empurram o bebezinho para fora. É uma vontade involuntária de fazer força no fim do parto. Isso são puxos espontâneos, mas nós temos diferença entre os puxos espontâneos e os puxos dirigidos, que é quando o médico manda você fazer força. Só que muitas vezes essa força que ele manda fazer não está assim no momento adequado que não é um momento que coincide com as contrações. Isso pode trazer sérias lesões perineais, né? Nós temos a manobra de Valsalva, que é uma consequência ruim, né, desses puxos dirigidos. Porque na manobra de Valsalva, o médico ele vai então conduzir a gestante a fazer força sem vontade e de forma prolongada contra a fisiologia, né? Contra essas contrações que nós estamos tendo. Então, isso aumenta a pressão intraabdominal, pode trazer um sofrimento para o bebezinho. A gente tem que fazer uma resistência das vias aéreas. Isso acaba prejudicando mais ainda e causando maior risco de trazer lesões no períneo. E, principalmente, né, como nós já falamos, a anestesia atrapalha imensamente esse processo, porque a gente não vai estar conseguindo sentir esses puxos espontâneos. Então, o melhor caminho é sempre seguir a vontade do nosso corpo, empurrar o nosso bebezinho só quando nós tivermos tendo essas contrações que são mais intensas no final do trabalho de parto. Então, os riscos dessa manobra são a exaustão materna, os danos no assoalho pélvico, as lacerações que podem atingir uma extensão mais grave, a redução da oxigenação do bebê, um aumento da diástase abdominal, porque nós aumentamos demais a pressão ali dentro do nosso abdômen. Isso causa também incontinência urinária pós-parto, diminui a pressão arterial, então ali você pode ter um pico de diminuição dessa pressão, né? O sofrimento fetal e os riscos de sequelas neurológicas, como a paralisia cerebral. Então, seu bebezinho pode assim, ter tido uma gestação saudável, não ter problema nenhum. Mas se a gente tiver uma diminuição da perfusão ali intraplacentária, por conta dessa redução da pressão, por essa redução da oxigenação do bebezinho, a gente pode ter sequelas neurológicas graves, justamente por conta dessa manobra que não deve ser utilizada. Por isso que a gente tem que tentar suportar o máximo possível sem anestesia para poder conseguir ouvir o nosso próprio corpo, né?
Aí nós temos a manobra de Christaller, que é uma manobra que consiste em empurrar o bebê com uma compressão assim no abdômen, na parte superior do útero. Ela é proibida aqui, mas ainda muitos médicos, infelizmente, a aplicam. Enfim, atrapalha demais. Pode causar sim a morte do bebezinho e não deve ser realizada de forma alguma. Aumenta a pressão intracraniana, fratura as costelas da mãe, causa lesão de baço e dos outros órgãos, lesão de assoalho pélvico, lacerações extensas e não tem nenhum benefício comprovado pelas evidências científicas, né? Então, aqui eu trouxe só uma imagem para vocês verem. Aqui, ó, então, a médica está fazendo uma pressão em cima do útero, empurrando essa gestante, ó, vejam, ela está na posição ginecológica, já é uma posição que não é favorável para que o bebezinho venha ao mundo, né? E ainda ela vai fazendo essa pressão intraabdominal, que é extremamente prejudicial para a mãe e para o bebezinho, e é sim uma violência obstétrica grave. Aqui eu trouxe até um vídeo mostrando um pouquinho, deixa eu ver se vai abrir aqui. Ó, o médico simplesmente ele sobe em cima da mãe e faz a força. Então é terrível isso, né? E depois nós temos a episiotomia, né? Então muitas vezes nós chamamos aquele cortinho, né? Aquela incisão no períneo. Então faz um corte que não é favorável à musculatura do períneo. Só que isso não tem, assim, benefícios nenhum, não aceleram o período expulsivo, não reduzem lacerações e são consideradas mutilações, né? Então não existe indicações de episiotomia e ela não deve ser feita de forma alguma. Então, nós temos a episiotomia seletiva e a não episiotomia para trauma perineal grave, né? Então a gente teve aqui uma meta-análise. Vamos ver. Não houve diferença significativa entre não episiotomia e a episiotomia seletiva, que é quando tem, assim, entre muitas aspas, uma real necessidade. Em relação ao oásis, né, a lesão perianal com laceração de terceiro e quarto grau, que são lesões mais graves. Então, nenhum estudo clínico randomizado foi capaz de confirmar um benefício na realização dessas episiotomias. Então, a meta-análise é um dos estudos que, basicamente, é o estudo que nós temos maior comprovação científica, porque nós precisamos de vários estudos que sejam sustentados, vários bons estudos, né? Nós fazemos análise de várias coisas que foram publicadas, né? E então, com essa revisão sistemática, nessa meta-análise, a gente não teve diferença entre não episiotomia e a episiotomia seletiva. Os riscos são lacerações extensas, hemorragia, dificuldade de cicatrização, dor e inchaço local, sentimento negativo, lesão do assoalho pélvico e também incontinência urinária. E no caso assim, e se o bebezinho precisar nascer rápido, né? Quais são as intervenções que nós temos, que nós podemos fazer? Só que assim, são realmente casos excepcionais, não deve ser feito isso rotineiramente, né? Nós temos 3 opções: o vácuo extrator, o fórceps e a cesariana. Só que assim, gente, muitas vezes isso aqui é utilizado de rotina. Os médicos acabam utilizando o fórceps, o vácuo extrator, assim, em grande parte dos nascimentos, sem necessidade nenhuma, né? E isso só deve ser utilizado em emergências quando o bebezinho tiver com sofrimento fetal, né? Quando a gente não tiver uns batimentos tranquilizadores, enfim. Aí nós temos o vácuo extrator, ele acelera o processo do nascimento, deve ser utilizado apenas em partos muito evoluídos, né? Quando o bebezinho já está quase nascendo, quando já alcançou a dilatação total, não precisa de analgesia, não é necessário fazer episiotomia, pode ser feito em posição verticalizada. E o bebezinho ele pode ter um inchaço temporário na cabeça, que é chamado de encefalohematoma,
que tende a desaparecer por volta de 2 semanas, né? Eu trouxe aqui um vídeo só mostrando aqui como ele funciona. Opa. Ele gera uma pressão e o bebezinho sai, né? E depois nós temos o forceps. Ele também é utilizado para acelerar o processo do nascimento. Deve ser utilizado apenas também em partos muito evoluídos. E ele principalmente deve ser preferencialmente utilizado com analgesia, porque ele é um alicate, assim, né? Não é preciso fazer episiotomia. Pode também ser feito em posições verticalizadas, mas a gente sabe que não é bem assim os casos, né? O bebezinho, ele pode ter lesão, pode ter arranhões, pode ter inchaço ou hematomas na cabecinha, na face, e também podem sumir, né? Aqui eu também trouxe um vídeo só para exemplificar como o forceps funciona. Então ele pode ser um pouco dolorido e é necessário, não que seja necessário, mas é geralmente utilizada analgesia, né? Ó, roda o bebezinho. Então essas duas opções elas devem ser utilizadas somente em situações de uma urgência, né? A cesariana ela pode ser uma opção em muitas situações, mas né, a gente sempre tem que pensar na redução de riscos para a mãe e para o bebê. E agora a gente vai falar sobre a recepção do bebezinho, né? Então, nosso plano de parto também deve ser voltado ao nascimento, não ao trabalho de parto apenas, né? Então, todo bebezinho a termo, respirando ou chorando com tônus muscular em flexão, que é o tônus muscular, ele é o estado de contração basal do nosso músculo, né? Então, o bebezinho ele não tá desfalecido quando ele tá tonificado, né? Então, independentemente do aspecto do líquido amniótico, ele deve ser colocado junto à mãe em contato pele a pele, né? Isso que a gente chama de alojamento conjunto. Nós devemos estimular o aleitamento materno nessa primeira hora de vida. O contato pele a pele logo após o nascimento ele facilita a colonização do RN pela flora da pele da mãe, adianta a descida do leite, né, a pojadura, e enfim, tem uma série de maravilhas, né? Então aqui nós temos a escala de Apgar também, que é avaliado a situação do bebezinho quando ele nasce, né? A gente vê como tá a cor da pele e a gente vai pontuando. Tá com uma cianose, ou seja, ele tá azuladinho, tem uma cianose nas extremidades, tá corado, tá rosado, ótimo. Irritabilidade reflexiva, ele não tem estímulo, uma pontuação, ele apresenta assim alguma resposta, e no índice 2 seria bom é o choro vigoroso, tosse, um espirro, a careta. A frequência cardíaca, então o índice 0, ele não é detectável, o índice 1, ele está abaixo de 100 batimentos por minuto, e o índice 2 acima de 100 bpm. A respiração, então no índice 0 ele está ausente, no índice 1 fraca, lenta ou irregular, e o índice 2 um choro forte e vigoroso, que é o ideal, né? E o tônus desse bebezinho? No 0 ele tá ausente, no 1 ele tem pouco movimento
flexão dessas extremidades do corpinho. E no 2, muito movimento com flexão das extremidades que resiste à extensão de braços e pernas. Então, nós recomendamos o contato pele a pele por pelo menos 1 hora, assim, após o trabalho de parto, para manter a normotermia, que é essa temperatura do bebezinho normal, né? Iniciar o estabelecimento do aleitamento, prevenir o desmame precoce e fortalecer esse vínculo da mãe e do bebê. Então, esse contato pele a pele não deve ser interrompido para os cuidados de rotina com a RN. Então, tudo pode esperar se a gente não tiver nenhuma emergência ali, né? A hora de ouro que nós falamos, né, que é esse contato pele a pele. Então, o processo hormonal do nascimento, ele deixa claro que o trabalho de parto não existe simplesmente para o bebê sair do útero, mas sim para que esse vínculo entre a mãe e o bebezinho seja formado, que ela consiga amamentar, que o bebezinho se mantenha no calor do colo da mãe, né, o calor do seio, para que ele consiga ser alimentado. Então, é ali que ele encontra tudo o que ele precisa para sobreviver. E respeitar essa hora de ouro é essencial para o bem-estar da mãe e do bebê. E também, gente, isso aqui facilita, ou melhor, reduz o risco imensamente de hemorragias, porque quando o bebezinho mama, libera mais ocitocina. Então, ali após a decuitação da placenta, né, que é a saída dela, a gente pode ter risco de hemorragia, né? Daí tem que ser administrada a vitamina K. Mas essa primeira hora é uma hora de ouro para a mãe e para o bebê, assim, de forma imensa mesmo, que ajuda não somente na questão do vínculo, mas também em toda a fisiologia, em todos os eixos hormonais, né? Então, aumenta a satisfação materna, reduz a hemorragia pós-parto, a hipotermia neonatal, o desconforto respiratório, reduz a hipoglicemia do bebezinho, tem o início precoce da amamentação e uma colonização fetal com microbiota materna. Então, o Apgar, como já nós falamos, né? A gente vai avaliar no primeiro e no quinto minuto de vida. De 10 a 7 pontos é satisfatório, de 6 a 4 tem uma dificuldade moderada e de 3 a 0 pontos uma dificuldade alta. Então, esse bebezinho vai precisar de intervenções mais sérias assim. Aqui, né, a gente tem a síndrome meconial, quando o bebezinho ele faz o cocôzinho na bolsa amniótica, né? Então, muitas vezes é necessário fazer a aspiração das vias aéreas e do estômago, só que isso não deve ser feito em rotina, né? Então, a gente não deve ser feito em bebês saudáveis, ativos, com o tônus basal bom, sem mecônio. Então, na presença de mecônio, o que vai dizer pra gente que esse bebezinho deve ser aspirado ou não é a vitalidade, é o Apgar. Então, a aspiração de rotina ela não traz benefícios e atrapalha o processo inicial de amamentação, traz desconforto para o bebê, causa dor, ele já sai assim estressadinho, já nasce todo traumatizado, pobrezinho. Então, eu trouxe até aqui um vídeo sobre a aspiração. Olha como é feita. Então, aqui eles estão colocando uma máscara de oxigênio também. E agora vamos começar a avaliar. Então, ó, vão agora preparar a cânula para fazer a aspiração orogástrica. Ó, estão fazendo a aspiração nela. E depois no narizinho agora, então a canoa para fazer a aspiração. Isso é muito desconfortável, né? Se para um adulto, você já está imagina para um bebezinho que acabou de nascer. Enfim. O clampeamento do cordão umbilical. Então, o corte do cordão, ele não é apenas um simples corte, mas é importante nós aguardarmos para cortá-lo, né?
porque aumenta a reserva de ferro do bebezinho, porque é assim, gente, quando o bebezinho nasce, ele não recebe. Depois eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre a lactoferrina, mas enfim, o bebê ele não recebe ferro ali, primeiramente pelo leite, né? Ele tem essas reservas de ferro desde a gestação. Então é muito importante que a mãe não seja deficiente de ferro durante a gestação, porque ele vai nascer com as reservas de ferro, né? E também é necessário para o tempo para adaptação da circulação fetal para neonatal, então o bebezinho dentro do útero tem uma circulação diferente da extrauterina, né? A melhor adaptação da frequência respiratória desse bebezinho e também para garantir uma saturação desse sangue. Eu trouxe aqui um vídeo, mas, enfim, vocês podem achar depois aqui, não vai aparecer, eu acho que porque mostra eles cortando o cordão, né? Mas, enfim, ele pode ser cortado 3 minutos após o nascimento, quando ele parar de pulsar, e após o nascimento da própria placenta, né? Fica a escolha da família. Mas, né, no hospital a gente já sabe, né? Nem sempre é assim. Então, o pai, ele pode escolher cortar, ou pode ser a própria enfermeira ali, o acompanhante. Agora, vamos falar sobre a profilaxia para oftalmia neonatal, que é aquele colírio que é administrado. Então, assim, existem 2 bactérias que podem levar à conjuntivite e aos danos oculares no bebezinho, né? A clamídia e a gonorreia. E nós temos 2 caminhos para prevenir essa conjuntivite. Rastrear essas bactérias na vagina materna no último trimestre, então a gente faz os exames, e quando nós fazemos esses exames, nós não precisamos administrar esse colírio quando o bebezinho nasce. E fazer a profilaxia de rotina, que no caso é colírios. O rastreamento para recusa desse procedimento, tá? A gente vai solicitar o guia do exame para obstetra, fazer essa coleta desse exame entre a 36ª e a 37ª semana. Se der negativo, você pode recusar o uso desse colírio na maternidade, mas se der positivo, aí vai ter que fazer essa profilaxia e utilizar o colírio, né? A profilaxia para oftalmia neonatal. Então, o exame positivo ou profilaxia de rotina. A primeira escolha é a povidona, a 2,5%, que é o colírio, e a segunda escolha, a eritromicina, de 0,5%, que é uma pomada. A terceira escolha é a tetraciclina e a quarta escolha é o nitrato de prata, a 1%. Só que, assim, o nitrato de prata, ele é muito tóxico. A gente tem muitos efeitos colaterais, como conjuntivite química grave, por isso deve ser substituída por opções mais seguras, né? Então, é importante fazer esse rastreio para depois não precisarmos administrarmos esse colírio. A vitamina K. Então, nós temos a prevenção da doença hemorrágica do recém-nascido pela deficiência de vitamina K. Então, a gente pode prevenir fazendo a administração dessa injeção de 1 miligrama por via intramuscular ou subcutânea quando o bebezinho nasce, e por uma administração via oral entre o 7º e o 30º dia de vida, mais a redução do efeito profilático até 12 semanas de vida, né? Então, assim, a gente pode optar por tomar essa injeção, dar essa dose única no hospital, mas também pode utilizar a vitamina sublingual em casa, né? Se você preferir, você pode administrar a vitamina K em casa. Aqui é só um vídeo também da administração da vitamina K. Enfim. As vacinas, aqui o tema mais sensível, mas enfim. Eu vou falar aqui as vacinas que os bebezinhos tomam assim nas primeiras semanas, né? Até o 30º dia de vida, eles tomam a BCG, que é a vacina da tuberculose, uma dose única, sem revacinação de crianças que não apresentem cicatriz. A da hepatite B, a primeira dose é administrada nas primeiras 12 horas de vida. Os recém-nascidos que têm mães com hepatite B recebem a imunoglobulina específica para hepatite B, que é a HBIG, na dose de 0,5 ml até o 7º dia de vida.
E aqui só uma imagem dessas vacinas que a imunização do Ministério da Saúde coloca nesses primeiros anos de vida. O alojamento conjunto, né? É essa permanência integral da mãe e do bebezinho que melhora as taxas de amamentação, reduz as intervenções, tem uma menor perda de peso desse bebê e a descida do leite na apojadura ela se torna mais breve. O primeiro banho do bebezinho. Nós também podemos optar por isso, colocar tudo isso certinho no nosso plano de parto. Ele deve ser adiado até que a estabilidade térmica desse bebezinho seja alcançada. A OMS recomenda que esse primeiro banho seja realizado após 24 horas do nascimento. Se não for possível, que seja adiado por pelo menos 6 horas. Então, o banho precoce ele deve ser desencorajado porque ele interrompe a amamentação, esse contato pele a pele, aumenta o risco de hipotermia e desconforto respiratório, né? Então, assim, mais pra frente, acho que em outras aulas eu vou até falar mais profundamente sobre isso, mas a gente tem o vernix caseoso, que é aquela camadinha de gordura branca, que tem várias proteínas, assim, enzimas que mantêm essa estabilidade térmica no bebê, protegem ele imunologicamente falando. Então, tem gente assim que espera até uma semana para dar banho, ou aquele vernix sai todinho para depois dar banho, né? Porque o bebezinho, ele tá limpinho, né? Ele saiu de dentro da gente. E não tem por que dar tantos banhos assim nesses primeiros dias, né? Ocitocina profilática, né? Então, aqui no pós-parto imediato, nós temos a administração da ocitocina para prevenção de hemorragia pós-parto. Uso de ocitocina intramuscular profilática, então são administradas 10 unidades imediatamente após o nascimento do bebezinho, no primeiro minuto, e tem uma redução de 50% na incidência de hemorragia pós-parto, né? Então, assim, já é rotina, é protocolo, muitas vezes, essa administração da ocitocina. E aí, depois, nós temos a decuitação da placenta, ou nascimento da placenta. Então, o parto, ele só acaba quando nasce essa placenta, né? Então, até essa decuitação, a gente tem uma monitorização materna sobre a frequência cardíaca, a pressão, para monitorar o sangramento, se tem sangramento até a primeira hora após o parto. Se tiver sangramento, talvez seja necessário um manejo como massagens no fundo de útero para tentar diminuir essa hemorragia e uma tração gentil do cordão umbilical. E aí, nós temos vários usos que podem fazer hoje em dia, já assim, a criatividade para a placenta tá absurda, né? Então também a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, né? Mas enfim, tem como encapsular, enterrar, pintar, congelar. Tem várias formas de utilizar, né? Então, a gente tem um período de cuidado após esse nascimento da placenta, né, para monitorização e manejo da hemorragia, acompanhamento da pressão arterial e da frequência cardíaca, e também a avaliação das lacerações, né? Então, a gente tem 4 graus de laceração. A gente tem o períneo que está íntegro, mas nós podemos ter uma laceração de primeiro grau, de segundo, terceiro e quarto grau, que são mais extensas. Você pode optar por fazer uma sutura ou não, se a laceração não for extensa e se não tiver um sangramento e for apenas assim uma questão estética. Então a gente pode optar. Na cesariana. Mas, gente, eu só tô dando uma pincelada, mas nas próximas aulas eu vou aprofundar mais esses pontos, né? Mas aqui é pra vocês irem pensando no plano de parto de vocês. Deixa eu ver só quanto tempo. Ainda tenho tempinho pra chamada aqui, mas enfim. A cesariana. Então, mesmo que a gente tenha uma cesariana, nós temos direito a que nosso plano de parto seja ouvido, né? Então, pode ter a presença do acompanhante, da doula, pode optar por luzes baixas e cuidado com a temperatura. Você pode ver o bebezinho nascendo com o rebaixamento do campo, né, de visão, então você pode ver eles te cortando. Você pode e deve ter os braços livres para pegar o bebezinho, mas às vezes vai estar com acesso venoso, né? Enfim, você também tem direito àquela hora de ouro, aquele contato pele a pele, a amamentação na primeira hora, o clampeamento tardio do cordão umbilical após os 3 minutos e o alojamento conjunto. O pré-natal, né?
Então, o cartão de pré-natal, ele é um direito da gestante e em todas as consultas, o que é feito? Avaliação nutricional, que a gente vê o peso e o cálculo do IMC dessa gestante para ver se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso, porque tudo isso interfere na nutrição do bebezinho. Faz avaliação da pressão arterial para ver se a gente tem algum risco de pré-eclâmpsia, a palpação abdominal e percepção dinâmica da posição do bebezinho, a medida da altura uterina, a escuta dos batimentos, o registro dos movimentos do bebê e também a verificação da presença de edema, que pode causar vários desconfortos para a gestante, né? Então, algumas datas importantes do pré-natal são a confirmação da DPP. Então, ali, o morfológico do primeiro trimestre entre a 11ª e a 14ª semana. O morfológico do segundo semestre vai acontecer entre a 20ª e a 24ª semana. E a medida do colo uterino, que é a ultrassom transvaginal, entre a 20ª e a 24ª semana também. A curva glicêmica, que é aquele exame onde a gente ingere aquele líquido, acontece entre a 24ª e a 28ª semana. E depois a sequência das consultas. Até a 28ª semana, as consultas acontecem mensalmente, da 28ª até a 36ª quinzenalmente e da 36ª à 41ª semanalmente. Bom, meninas, por hoje é isso. Depois eu vou continuar aprofundando mais, assim, agora foi uma pincelada, mas para vocês pensarem já, assim, o que deve conter aquilo que vocês não querem ou querem no trabalho de parto, né? A gente passou um pouquinho agora sobre o pré-natal, porque são momentos que a gente já deve estar conversando com o nosso obstetra, então a frequência das visitas vai aumentando, então já aproveitem esse tempo para conversarem com eles, para explicarem o seu plano de parto, né? Caso o seu obstetra te acompanhe, né? Porque pode ser que seja o plantonista, enfim. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar, tá bom? Que eu vou ir respondendo. Podem mandar lá no grupo da roda de conversa também.